Nos tempos em que Jesus caminhava pela Galileia, seus ensinamentos não eram apresentados em salas de aula formais ou através de discursos complexos. Pelo contrário, ele usava o mundo ao seu redor como um grande livro de ilustrações. Os lírios do campo, os pássaros do céu, um agricultor semeando e até mesmo as tarefas mais comuns do dia a dia se tornavam janelas para verdades espirituais profundas. Em uma tarde quente em Cafarnaum, uma cidade movimentada às margens do mar da Galileia, uma multidão se reuniu ao redor dele. Havia pescadores com as mãos calejadas, comerciantes curiosos, mulheres que buscavam esperança e crianças que sentiam a bondade que emanava daquele homem. Todos ouviam com uma atenção que silenciava o barulho da praça. Foi então que alguém no meio da multidão, talvez um jovem impaciente ou um ancião cheio de anseios, fez a pergunta que estava no coração de todos: Mestre, como podemos entender o reino dos céus? Quando e como ele virá? Todos esperavam uma resposta grandiosa, talvez uma profecia sobre exércitos celestiais ou uma revolução que derrubaria o poder romano. Mas Jesus, com seu sorriso sereno, simplesmente olhou para uma padaria ali perto. Ele observou uma mulher, com os braços cobertos de farinha, preparando o pão para o dia seguinte. Aquele ato cotidiano visto por todos como trivial estava prestes a se tornar o centro de uma das lições mais poderosas sobre a natureza do reino de Deus. Ele se inclinou para a multidão e disse: Deixe-me contar uma história sobre como o reino de Deus realmente funciona. O reino dos céus começou. Jesus, enquanto a imagem daquela mulher trabalhadora preenchia a mente de seus ouvintes, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 grandes medidas de farinha até que toda a massa ficasse fermentada. Imaginem a cena. Uma cozinha simples, iluminada pela luz da manhã. A mulher tem diante de si uma montanha de farinha, o suficiente para alimentar muitas famílias. Em sua mão, ela segura um pedaço minúsculo de fermento, uma massa viva e borbulhante. Comparado à imensidão da farinha, o fermento parece absolutamente insignificante, quase nada. Qualquer um que olhasse poderia duvidar que algo tão pequeno pudesse ter algum efeito. Mas a mulher sabe o que está fazendo. Ela não joga o fermento por cima, nem o exibe. Ela o esconde dentro da farinha. Ela o mistura, o incorpora, até que ele desapareça completamente dentro da massa. É um ato de fé e paciência. Ela amassa a mistura com dedicação, distribuindo aquele pequeno agente de transformação por toda a parte. Depois ela cobre a tigela com um pano e espera. Não há barulho, não há um espetáculo. O trabalho do fermento é silencioso, invisível, ocorrendo de dentro para fora. Lentamente, algo mágico começa a acontecer. Grão a grão, partícula por partícula, a massa começa a mudar. O que era denso e pesado começa a se encher de ar, a se tornar leve. A massa cresce, expande-se, dobra e depois triplica de tamanho, transbordando da tigela. Quando a mulher retorna, um sorriso de satisfação ilumina seu rosto. A transformação está completa. A farinha, antes inerte, agora é uma massa viva, pronta para se tornar pão que nutre da vida. O pequeno e escondido fermento fez um trabalho que parecia impossível. Transformou completamente tudo o que tocou. De volta à praça em Cafarnaum, as palavras de Jesus pairavam no ar. As pessoas estavam pensativas, tentando conectar a história simples com a grande questão sobre o reino de Deus. Um jovem, com a testa franzida em confusão, expressou a dúvida de muitos. Mas, mestre, o fermento é tão pequeno. E a farinha é tanta. Como algo tão insignificante pode representar o reino? Jesus olhou para ele com compaixão e respondeu: Exatamente. Essa é a chave. Vocês veem? O fermento parece insignificante, mas seu poder de transformação é imenso. Ele continuou explicando que o reino de Deus não chega com a força de um exército ou com o barulho de uma revolução política. Ele não se impõe de fora para dentro. Pelo contrário, ele trabalha silenciosamente, de dentro para fora, mudando tudo ao seu redor de uma forma orgânica e profunda. Uma mulher idosa, cujos olhos já tinham visto muitas estações da vida, perguntou com uma voz suave: Então, o reino de Deus começa pequeno, mestre? Sim, confirmou Jesus. Começa como uma semente de mostarda, a menor das sementes, que se torna uma grande árvore. E começa como o fermento. Pode parecer pequeno e sem importância aos olhos do mundo. Um grupo de pescadores da Galileia. Algumas palavras simples de amor e perdão. Pequenos atos de bondade e justiça. Mas não se enganem, esse reino, essa mensagem, carrega dentro de si o poder divino para transformar absolutamente tudo. Ele estava ensinando que a verdadeira mudança não vem de estruturas de poder,
mas da transformação do coração humano. O fermento não luta contra a farinha, ele se une a ela e a transforma em algo novo e melhor. Enquanto Jesus falava, sua mensagem começava a criar raízes. O reino de Deus não era um lugar distante ou um evento futuro espetacular. Era uma realidade presente e crescente. Era uma criança dividindo seu único pedaço de pão com um amigo faminto. Era um homem parando para ajudar um estranho que havia caído na estrada. Era uma pequena comunidade se reunindo não para conspirar, mas para orar e apoiar uns aos outros. Era um ato de perdão que quebrava um ciclo de vingança. Cada ato de amor, cada gesto de compaixão, cada decisão pela justiça era como uma partícula de fermento se espalhando, transformando a massa da sociedade. O reino não vem com alarde ou força militar. Ele continuou a explicar com sua voz calma e poderosa. Ele cresce no solo do coração das pessoas, uma vida de cada vez, uma escolha de cada vez. É uma transformação interna que inevitavelmente transborda e muda o mundo exterior. Assim como o fermento não para até que toda a massa seja levedada, o poder transformador do amor de Deus não descansará até que tenha redimido e renovado toda a criação. Não é uma conquista, mas uma fermentação. Um processo silencioso, paciente e imparável que já está em andamento. Era uma visão radicalmente diferente de poder. Uma que não dominava, mas servia. Não esmagava, mas elevava. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de Cafarnaum com tons de laranja e roxo. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas muitos permaneceram, ponderando as palavras que tinham acabado de ouvir. As histórias de Jesus tinham essa capacidade. Elas não apenas informavam a mente, mas também plantavam algo no coração que continuava a crescer muito depois que ele parava de falar. Pedro, sempre impulsivo e direto, aproximou-se de Jesus, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Mestre, ele perguntou, isso significa que cada um de nós podemos ser como esse fermento? Jesus colocou uma mão carinhosa no ombro de Pedro. Um gesto que transmitia tanto encorajamento quanto responsabilidade. Sim, Pedro, respondeu ele. Nunca subestimem o que Deus pode fazer através de vocês. Não desprezem os pequenos começos. Não meçam seu valor pelos padrões do mundo. O que parece pequeno e insignificante aos seus próprios olhos, como um simples ato de serviço ou uma palavra de verdade dita em amor, pode ser o catalisador que Deus usa para transformar o mundo. Deixem que o amor, a verdade e a justiça do reino trabalhem dentro de vocês e através de vocês, assim como o fermento age na massa. E assim, com uma metáfora tirada da cozinha de uma casa humilde, Jesus revelou uma verdade eterna e revolucionária. O reino de Deus não é construído pela força ou pela grandeza humana, mas avança através do poder silencioso, penetrante e transformador do amor divino, operando no palco dos corações humanos. Ele nos convida a sermos esse fermento no mundo. Nosso papel não é impressionar com grandes feitos, mas nos misturarmos, nos escondermos na massa da humanidade e permitir que o poder de Deus trabalhe através de nós para trazer leveza, vida e transformação. O que começa como um sussurro no coração pode, com o tempo, levedar e mudar tudo. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, considere se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precise ouvir sobre o poder dos pequenos começos. Até a próxima!